E aí, Ti? E aí, lindão, primeiro obrigado por ter Vamos. vindo, viu? Tamo junto, cara. Tamo Satisfação junto. minha. Veio de... Hã? Lá de... Onde você mora mesmo? Assis Chateaubriand, Paraná. Veio de Oeste longe. Paranaense. Velho Texas. Natan Lima. Pertinho do Paraguai. Alguém quiser monjar também, tudo, a gente dá um jeito. Tá? O Natan tava falando sobre venda ali pra mim. Aí eu falei assim, uai, é por isso que eu te sigo, porque o homem dá uma aula em vendas no agro. E a gente, como o Pereira falou, né? Todos nós somos vendedores, né, Natan? Total. Total. E aí, eu falei, ó, tem que levar o Natan lá para falar um pouco com a turma sobre vendas. E vender não é só simplesmente oferecer um produto, né, Natan? Cara, como que você vê... bom, se apresenta para o pessoal aí, mas logo encaixa a pergunta. Como que você vê o cenário de vendas hoje? Vamos lá, então, pessoal. Meu nome é Natan Lima, então, satisfação estar com todos vocês aqui para a gente poder conversar um pouquinho a respeito de cenário também. Agradecer a todo o pessoal que já fez essas entregas maravilhosas para poder complementar essa linha de raciocínio que o Thiago e o AgriBio vem construindo. Então, ponto de vistas, tá? Do trabalho que eu venho fazendo. Eu não me considero o maior especialista do mercado, eu me considero um entusiasta do mercado. Eu sou engenheiro agrônomo de formação, eu sou publicitário de formação também. Eu acredito muito naquilo que acontece a nível de campo, então eu sou muito mais feito daquilo que acontece na realidade do atendimento do que somente o lado teórico da coisa. Então, fui representante comercial, fui vendedor de cooperativa, atuei por cooperativa por 6 anos, fui representante de fertilizantes líquidos também por mais 2 anos, atuei como consultor de fazenda, então fui comprador de fazenda também, então eu sempre considero o ponto de vista da realidade daquilo que acontece lá, né? E o conteúdo que a gente gera a nível de internet é muito daquilo que a gente sempre viu, muito daquilo que a gente sempre vê, daquilo que a gente sente. Então, hoje, o meu trabalho ele é muito voltado para o lado de palestras, workshops, treinamentos, consultorias de venda, né? Mas, principalmente, no ponto de vista, como até o próprio Pereira comentou, eu peço para todo mundo esquecer um pouco o lado do produto, no final das contas, né? O agronegócio ele sempre foi focado muito. Produto, 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 produto. Eu falo assim, gente, se vocês não olharem o comportamento do cliente, não adianta nada você ter o melhor produto do mundo, você querer empurrar isso goela abaixo e o comportamento do cliente não está ajustado para a tua realidade, né? Então, o trabalho que a gente vem fazendo, né? Agora, só contextualizo a tua pergunta que daí eu respondo ela. Acho que é um pouco disso. O Natan também faz vários vídeos, cara, muito bom aqueles vídeos que você faz também olhando a questão da gestão da revenda, né? Total. Porque é um ciclo, né, cara? Não pode só chegar nas costas do vendedor e meter o faturamento, né, sem a estratégia, né? O que eu falo para todo mundo é assim, tem muito dono de revenda, tem muito, eu sempre trabalhei muito com a distribuição, né? Então eu venho dessa realidade. E quando a gente trabalha com a distribuição, a gente vê esse contexto. Tem selim, igual o pessoal da Marketing estava comentando aqui, tem um posicionamento que o pessoal coloca lá dentro da revenda. Tem sellout que precisa ser considerado também, porém, o que é muito comum a gente ver é assim, bora faturar, bora faturar, bora faturar, bora faturar, né? E geralmente o faturamento ele é atingido em cima de valor monetário, né? E acaba se desconsiderando muito também o volume, né, de produto que acaba sendo colocado e ofertado também. Isso abre um gap muito grande, tá? Porque a gente pode ter, por exemplo, aquilo que o pessoal da MarketStrat posicionou. Eu posso ter essas elevações de preços, esses valores, mas eu posso também ter queda da entrega da quantidade de produto que vai estar sendo ofertado também. Então, a gente vê uma realidade hoje de mercado, onde a gente tem um cliente muito mais criterioso, onde a gente tem um nível de competitividade muito maior, o nível de acesso à informação totalmente diferente, as novas gerações estão presentes dentro da linha de compra, e o que a gente geralmente utiliza como fonte de dados para poder se pautar, para poder fazer a venda, é somente o histórico anterior. E, na minha visão, é totalmente errado, porque você considera somente aquilo que a tua empresa está fazendo e não considera aquilo que o mercado está posicionando para você. Então, é esse o ponto de vista que eu costumo colocar para o pessoal. Se você não considera crescimento, competitividade, market share, custom share, para você poder se pautar e saber aquilo que você vai poder atingir de resultado nos próximos anos ou safras, isso é um grande erro. E é comum pra caramba a gente encontrar isso, principalmente nas distribuições menores, tá? As grandes já têm essa compreensão, ótimo. Mas quando a gente vai olhar para a distribuição menor, esse nível de compreensão ele é muito baixo, tá? Ele é muito baixo mesmo. Então, eu não estou falando de revendas que está faturando ali os seus bis. Eu estou falando dessa quantidade de revendas que faturam seus 10, 15, 20, 30, 50 milhões, 90 milhões e estão passando apurado. Então, esse tipo de vídeo que a gente coloca dentro da internet é para poder conscientizar. E por que eu me preocupo muito com isso? Hoje, em torno aí de 30% do financiamento do produtor rural está em cima da distribuição, está em cima de quem atende.
o produtor rural. E isso é uma preocupação muito grande. 70% é financiado via banco, só que como a gente vê aquilo que está acontecendo a nível de mercado hoje, não adianta eu falar que eu tenho 10, 15, 20, tantos bilhões, e muitas vezes esse dinheiro não chega na ponta. Então, o produtor rural ele vai muito para a linha do financiamento de forma direta com quem fornece o produto. Então, uma falta de estrutura qualificada, um nível de critério de crédito bem concedido, uma estrutura financeira pautada em cima de margem ao invés de somente volume, tá? Se faz necessário para essa realidade de hoje. E o que eu vejo, tá? Atendendo o Brasil inteiro. Eu rodo do Paraná, Rio Grande do Sul, subo até o norte do país, atendo o Pará também. O que a gente vê muito, tá? Muita empresa hoje, revenda, distribuição de insumo, vivendo na base de um negócio chamado rebate. Isso é um problema enorme, tá? Não sei se todo mundo aqui sabe, mas média da Andav, né, digamos, de margem de lucro das revendas hoje, alguém sabe dizer? Quanto que uma revenda hoje, distribuição de insumo, as menorzinhas, quanto que elas faturam ali no final das contas, lá no finalzinho? As melhorzinhas fecha 5. Quando fecha 5? A média da Andav é 3%. Tá? 3% a média da Andav. Então, você pode ter noção de que 30% do mercado onde o produtor depende do financiamento está na mão de uma empresa que tem 3% de lucro no final do ano. Depende disso? Já parou para pensar o tamanho do rombo desse negócio? Se a gente não começar a olhar também para o lado da distribuição, a gente sempre fala muito do produtor rural, que é a nossa base, e a gente tem que começar a construir isso de baixo. Mas eu peguei muita informação daquilo que o Juliano estava falando no começo, e isso se estende para a galera da distribuição. É a mesma coisa. Tá? O nível de compreensão, de ajuste, e nível de tecnificação, de maturidade do negócio, de fazer o negócio do jeito correto, né? A compreensão total, não somente na redução de custos, mas saber organizar a casa do jeito correto se faz totalmente necessário hoje. Não é mais brincadeira. Tá? Há 10 anos atrás, você podia se permitir errar vendendo insumo. Hoje não existe mais isso, acabou. Tá? Hoje em dia, boa parte das revendas, eu estou olhando o pessoal da Brant aqui, eu estou olhando a BioSeek ali, tem o pessoal da BioAlfa, galera dos biológicos, da nutrição, eu estou olhando para tudo isso. Pessoal, hoje, vocês estão sendo mais requisitados dentro da distribuição do que o cara que vendia químico há 10 anos atrás. Antigamente, tu, que está aí hoje na Brant e tudo, cara, talvez você não fosse tão requisitado, ou talvez não fosse tão escutado, tão ouvido dentro de uma distribuição, comparado com um cara que vende defensivo, né, que vende lá um fungicida, um herbicida, que vende um inseticida há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Hoje, eu vejo uma mudança totalmente diferente. Chineses entrando no mercado com cada vez mais força, tem esse ponto de vista, o custo a competitividade aumentando, os preços estão baixando, então isso acaba impactando de forma direta. E a especialidade é para onde geralmente o dono da revenda vai recorrer. Só que aí vem a pergunta, é só o lado do produto, no final das contas, que vai fazer a distribuição sobreviver? Eu acredito fielmente que não é só o lado do produto. O produto, na minha visão, é o último dos fatores do negócio. Tá? Se a gente não olhar para o modelo de atendimento, se a gente não olhar para o modelo de serviço, isso também vai impactar o nosso mercado de forma gritante. Tá? É isso que a gente vê daqui para os próximos anos. Muitas vezes essas empresas que fazem a extensão da pesquisa, né? Assim como a RTV da pesquisa para o campo, né? A professora está aqui, não me deixa mentir, mas hoje tudo aquilo que a gente coloca a nível de campo, né, principalmente do lado tecnológico, as novas tecnologias, os novos produtos, toda essa parte ela é financiada por iniciativa privada. É pouquíssimo o investimento que a gente consegue ver de iniciativa pública, vamos considerar. Não que não seja importante, tá? Acontece. Mas a iniciativa privada que faz esse tipo de desenvolvimento. Vamos ser realistas. Tá? É eles que desenvolvem. Então, assim, se a gente não olhar com um pouco mais de carinho também para os canais que conseguem fazer esse acesso, a dar capilaridade para a indústria, a gente vai estar, digamos, colocando venda no lugar onde a gente não pode colocar. Não, exatamente, muito importante. E, por exemplo, hoje, o que você, que dá treinamento, cara, para várias empresas no Brasil, o que você vê, qual que é a chave que o vendedor vira para não falar de produto? Cara, a chave que o vendedor, na verdade, ele vai ter que virar, né? Que a maioria não vira ainda. É o lado daquilo que eu estava comentando com o Cícero antes, né? É o lado da entrega do serviço.
Tá? Tem muito vendedor que ele não consegue atrelar uma coisa a outra. Os treinamentos dentro das empresas, eles sempre são muito voltados para produto. O que o produto faz, o que o produto entrega, qual que é a dose, né, qual que é o nível de produtividade, quanto que o produtor pode estar ganhando com aquilo. Isso é muito importante a gente saber. Só que o lado da confiança, o serviço que está sendo entregue, é o que a gente vê, uma qualidade de serviço cada vez mais baixa. Tá? Piorou muito a qualidade do serviço. Então, hoje se faz muito mais necessário a entrega do serviço, mas não somente no ponto de vista de quem está lá na ponta entregando, o vendedor. Não estou me referindo somente ao lado do serviço agronômico, né, tecnicamente falando, mas também o ponto de vista da entrega de serviço por parte da própria distribuição. Que tipo de serviço que a gente está agregando para dentro da nossa empresa, para dentro da distribuição, para que a gente consiga ter margem, sobrevivência, entende? Não é mais uma opção. Então, o serviço agronômico, eu falo para todo mundo no meu treinamento, cara, ele não é um diferencial hoje, ele é obrigatório. Eu tenho que ter o conhecimento, porque, do contrário, o produtor não depende. Só que aquela coisa, se o conhecimento agronômico ele não é mais o grande diferencial, então o que a gente pode estar colocando dentro desse pacotão todo? Cara, dentro da linha de serviço existem N's que a gente pode estar agregando, como o lado logístico, tem a parte de todo o contexto de mercado que acontece para o lado de fora. Estou vendo a galera da RWB aqui também. Então, assim, tudo aquilo que acontece do ponto de vista de fora da porteira, isso faz uma diferença gritante para o cliente. Sim ou não? Faz total diferença para esse cara. Só que na hora que a gente vai falar com um cara que está lá na ponta vendendo, ele se concentra muito naquilo que ele tem por meta, produto. Então, eu falo que hoje a gente tem que se concentrar muito mais. O que eu estou conseguindo vender com margem? O que eu estou conseguindo agregar? O que eu estou conseguindo colocar para que a minha empresa tenha esse ganho? Lógico. Só que para que o vendedor enxergue isso, a liderança vai ter que enxergar isso primeiro, porque o modelo está pautado em cima daquilo que sempre aconteceu. Ele não foi reescrito. Então, a gente vai ter que passar por muita mudança e quebra de paradigma, quebra de crença, para poder se adaptar para essa nova realidade que o mercado vem apresentando. Então, hoje, nós não somos mais somente especialistas de produto, nós também temos que ser especialistas de mercado e especialistas de crédito, principalmente. Tá? Então, essa vai ser a grande diferença daqui para frente. É onde o vendedor vai ter que virar a chave. Ele não é mais só o cara que vai lá, recomenda produto, vai lá e fala aquilo que vai conceder produtividade. Ao contrário, ele vai ter que entender da operação do cliente. Se ele entender da operação, tanto da porteira para dentro como da porteira para fora, é aí que está a grande sacada para que o vendedor possa estar perpetuando, vamos dizer assim, o legado dele de atendimento aos clientes dentro da região. A gente vê, por exemplo, num ano como esse, um serviço muito bom, o RTV, e lá ele não passa na cabeça da maioria dos RTVs, né? Você dá uma aula de crédito. Sim. Por que o crédito é escasso no Brasil hoje? Né? Até envolver questões da guerra. Você é Total. um grande especialista. Então, às vezes o pessoal acha que serviço, a gente falava muito isso na empresa que eu trabalhei como gestor, às vezes é da drone. Né? Cara, não é isso. Não é isso. Né? Então, assim, fazer tudo aquilo que as pessoas estão fazendo, como é que fala, é muito comum, não se torna diferencial. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é se eu trabalho, vamos dizer assim, se todo mundo aqui atende produtor rural ou é produtor rural, mas tem alguma empresa, vende alguma coisa, como o próprio Pereira posicionou antes, qual que é o diferencial que eu carrego? Primeira pergunta é saber se a gente tem diferencial mesmo ou não. E a segunda pergunta, para poder confrontar a primeira, será que essa posição de diferencial que eu estou dizendo que eu tenho é a visão que eu tenho ou é a visão que o meu cliente tem? Porque se for somente a visão que você tem, a grande chance é de você não ter um diferencial. A grande chance é do seu cliente não enxergar isso que você enxerga. Então, esses diferenciais é o que vão fazer diferença, mas eu preciso me confrontar primeiro. E se confrontar para poder mudar modelo, para poder quebrar a crença, é uma coisa que o nosso mercado ele dificilmente faz. Entendeu? O pessoal ele é bem duro nesse ponto de vista. Então, a gente vai ter que quebrar bastante a cabeça ainda. Quando a empresa dá estrutura para o comercial trabalhar, nesse cenário, qual o erro mais comum que você vê que a equipe comercial faz? Que a empresa que dá estrutura. Quando a empresa está estruturada e tudo mais. É o comportamento do vendedor, está no modelo antigo ainda. O comportamento dele está 100% voltado para produto. Mas aí é que está, mais uma vez. A empresa ela tem a estrutura, ela consegue entregar serviço, ela consegue agregar. Mas os grandes problemas que a gente vê, e não somente no agronegócio, tá? Isso não é uma exclusividade da distribuição, pequena ou grande. Isso é qualquer mercado. É um negocinho chamado comunicação. É construção de cultura. Né? Então, se não for de cima para baixo, o negócio não acontece. Essa cultura ela tem que estar declarada, aberta,
tem que ser coesa, né? Então, assim, cada palavra que for dita, cada orientação, cada feedback que for concedido para o teu orientado, para o teu funcionário, para o vendedor, ele tem que estar pautado em cima daquilo que a empresa vai reger como cultura. Então, o que a gente mais vê hoje dentro desse mercado, a empresa ela pede uma coisa, mas ela entrega outra. Ela solicita ela solicita para o vendedor um comportamento, mas ela não ajusta o processo, a operação dela para que aquilo na ponta consiga ser coerente, entendeu? Então, assim, a empresa pede para o vendedor, cara, você tem que entregar mais serviço, tem que entregar margem, tem que entregar isso, mas a operação dela está pautada 100% naquilo que o vendedor está acostumado a fazer. Então, as empresas vão ter que começar a olhar, né? Se eu quero que o meu vendedor, se eu quero que o meu comercial ele tenha um comportamento diferente, eu preciso mudar a maneira como a minha operação acontece. O que faz a mudança de comportamento acontecer dentro de uma empresa não é propriamente você chegar lá e dizer assim, olha, você tem que mudar o seu comportamento. Não, é o processo mudar. Se o processo muda, o comportamento se ajusta. Por quê? Porque não é a pessoa que está exigindo, é o processo. Então, se o processo ele é orientado para aquilo que a empresa está querendo, então, obviamente, o teu vendedor ele vai se orientar para poder executar aquilo. Hoje eu tenho realidades de revendas que eu atendo, para você ter ideia, tá, Tiaguinho? Gente que mudou totalmente a linha de operação. Tá? Eu tenho revendas hoje fechando 20,95% de margem bruta, com operacional de 8%, cara. Tá? Sem reduzir quadro operacional, sem demissão, sem nada do tipo. Fala, é possível, Natan? É, mas é simplesmente produto no final das contas? Não, é a mudança da operação por completo. Tá? Então, existe muito gap para poder ser corrigido dentro, mas tudo vai para dentro da operação. E não é somente o vendedor pelo vendedor, não é somente a habilidade. Vamos precisar da habilidade, sim, vamos precisar manter aquilo que a gente sabe. Não estou aqui para poder causar revolução de nada, não é, tá? Mas eu sempre falo sobre evolução. Evolução é você pegar aquilo que é ruim, melhorar, e aquilo que for bom, ser mantido. Né? Aquilo que der para manter, se mantém. Aquilo que não der, você troca, evolui, melhora. É assim que eu gosto de me posicionar. Então, existe muito gap para isso ainda, e esse gap está dentro do processo. Tá? Excelente. Gente, alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Natan? Aproveitar, ele é um especialista que viaja o Brasil inteiro aí no comercial. Alguém quer fazer alguma pergunta de vendas? Eu vou sempre falar muito de inteligência artificial, porque eu sou o diretor de inteligência artificial lá do grupo FIC, que é também ligado à RWB. Uhum. Como você vê a inteligência artificial sendo aplicada no setor comercial e se isso você acredita que está trazendo mais resultado ou tato humano ainda é mais preciso do que um tato robótico ali, por mais que a inteligência artificial está evoluindo muito? Teu nome é? Kelvin. Kelvin, obrigado pela pergunta, tá? Eu sempre falo assim, que nenhum homem é melhor do que uma máquina, mas nenhuma máquina é melhor do que um homem com uma máquina. Eu sempre posiciono desse jeito. Então, assim, em um mundo cada vez mais digital, nunca foi tão necessário o lado humano no negócio. Tá? A inteligência artificial ela pode tomar ela pode ocupar uma grande parte da operação. Mas um ser humano vai ter que estar perto dela para poder estar fazendo todas as correções necessárias. Então, assim, vai ter que ser uma ajuda mútua, entende? Eu observo o mercado dessa forma. Existe muita coisa que a inteligência artificial já faz, ela pode ser ainda muito melhor, né? A gente está vendo toda essa parte agora de inteligência artificial integrada, né? Não somente aquela isolada, onde ela executa somente um tipo de atividade, né? Mas uma que faz várias coisas ao mesmo tempo. E olhando para o lado comercial, vai existir muito, principalmente para assuntos, vamos colocar assim, para o lado de inside. Eu acredito muito que vai mudar bastante. Tá? Inside sales, essa automação no atendimento, esse comportamento mais humanizado da própria inteligência artificial, isso facilite para a quantidade de captação de leads, de contatos novos. Isso pode ser um ponto crucial e pode ser diferente, mas, ao mesmo tempo, isso também pode reduzir custo operacional. Só que o lado ruim é que talvez esse custo operacional seja reduzido através, talvez, aí, demissão de profissionais, né, que executem atividades administrativas. Né. O nível de campo, eu falo que aquilo que é a essência do agro, que eu chamo de botina suja, isso aqui ele não vai mudar. Tá? Essa presença no campo, esse lado humano, isso aqui ele não se altera, porém as ferramentas vão mudar. Então, eu preciso também de ferramentas de inteligência artificial para poder automatizar processos. Né. Eu vejo muito profissional, por exemplo, a nível de campo, que reclama de fazer relatório para poder entregar para o cliente. Eu vou lá, atendo o meu cliente, mas eu não gosto de entregar relatório porque eu tenho que parar para poder escrever. Cara,
Eu não preciso ficar falando para o cara que tem inteligência artificial para poder fazer isso. Pô, já está uma porrada de tempo aí no mercado. Então, inclusive, a gente tem até o meu AT que faz esse tipo de processo. Mas, enfim, não estou aqui para falar dele. Mas tem ferramenta para poder fazer isso, para o cara poder gerar relatório, para poder estar agendando visita, para poder estar se organizando. Então, existe ferramenta, é perfeitamente cabível para dentro da área comercial, pode substituir muitos empregos, isso daí também, mas automaticamente também pode reduzir custo operacional das empresas. Tá? Eu acredito nesse ponto de vista, mas nenhum homem é melhor do que uma máquina, né? Mas nenhuma máquina é melhor do que um homem com uma máquina. Então, vai ter que ter alguém à frente do negócio também. Bom, eu atuo na área técnica, então a primeira pergunta é como eu, sendo de uma área em que hoje não é a primordial, vamos dizer assim, né? A gente está falando que o vendedor, o produto precisa ser o último ali da lista. Como é que eu, que atuo com posicionamento de produtos, posso ajudar no desenvolvimento da performance do vendedor? Primeira pergunta. E a segunda é, que conselho você daria hoje para quem está começando uma distribuição, para não errar? Ai, caramba. Esse dia o menino mandou para mim assim, Natan, estou pensando em abrir uma revenda. Eu falei, pensa de novo. Eu vou mentir pro cara? Eu falei, não vou mentir pro cara. Eu falei, pensa de novo. Eu falei, não faça um negócio desse. Eu falei, tá maluco? Agora? Tá, com essa margem toda, nessa competitividade toda desse jeito, 3%. Eu falei, cada seu dinheiro, joga no banco, vai render mais de 15%, filho. Tá tudo certo lá, tá de boa. E tudo, tu vai ganhar mais ainda. Né? Essa é a minha visão, tá? Sendo bem realista. Aconselho para distribuição, tenha caixa, tenha dinheiro. Tu vai gastar muita grana, tá? Porque o ponto de vista hoje para o mercado não é a venda, é o financiamento do cliente. De novo, para vender hoje não é somente o ponto de vista de vou vender para o cara me pagar à vista, Natan. Beleza. Você quer receber dele à vista, você e todo mundo quer receber dele à vista, tá? Você e todo mundo. Se você não tiver capacidade mínima de financiar o seu cliente hoje, o teu produtor, tá, que precisa estar bancando a operação dele, cara, você vai sucumbir muito fácil para o mercado. Natan, vou trabalhar somente com a linha de especialidade. Eu falo assim, cara, você e mais uma pancada de gente está pensando a mesma coisa. Volto a dizer, não é o lado do produto, é o lado da estrutura comercial como um todo. Se o cara tiver capacidade, show de bola. Mas o que a gente vê a nível de mercado hoje? Cooperativas subindo. Então, eu não vou analisar de forma, a grosso modo, o Vitor, né? O Vitor acabou comentando, né, mas as grandes distribuições estão subindo bastante. Então, você vê, eu sou do Paraná, então, assim, você vê o norte ali do Paraná, fechamento ali de várias unidades da Bela Agrícola. Cara, Coamo subindo, Lar subindo, a própria Ponto Rural, que é uma revenda, mas é uma revenda que tem um ponto de vista totalmente diferente, também tem uma operação bem estruturada, é bem diferente deles ali, né? Inclusive, eles vão estar no nosso evento lá. O pessoal da Ponto Rural pegando algumas operações deles também. Você vê a IRE de grãos e insumos vendendo algumas unidades na região de Guaíra, vendendo ali São Miguel do Iguaçu, São Miguel do Oeste, não vou lembrar a cidade agora, vendendo para Lar, vendendo para Cevale. Aí você pega Mato Grosso do Sul, Lar subindo, Coamo subindo também. Então, o que você vê de comportamento? Né? O nosso mercado, a gente sempre acredita que ele é um mercado elástico, né? Tem mais espaço, tem mais espaço. Não é. O nosso mercado ele é estático. Você não vende para o CPF, você vende para a área do cara. Para eu poder faturar mais, eu tenho que aumentar a quantidade ou de aplicações que eu vou estar colocando dentro da mesma área, certo? Ou eu vou para uma área, região nova, para poder explorar aquilo lá. Se já saturou do lado de cá. É esse tipo de comportamento que você vê da distribuição. Quando satura no canto, o que eles fazem? Ele sobe. Né? Então, a Cevale no Goiás é o mesmo exemplo. Né? Então, o pessoal consegue tá fazendo isso daí. Então, orientação para quem vai abrir, tem a caixa. Né? Você vai competir com todo mundo que vai ter caixa dentro do mercado. Agora, no ponto de vista, como que você, como profissional, pode estar ajudando o posicionamento? Tá? É aquilo que o próprio Pereira comentou aqui já. O conhecimento a respeito do comportamento do cliente faz uma diferença gritante. Só que você não precisa conhecer o cliente pelo ponto de vista de cliente. Você tem que conhecer o ponto de vista dele como pessoa, comportamento, atitude. Tá? Então, ferramentas que podem te ajudar. Enneagrama é uma excelente ferramenta, já estudei pra caramba esse tipo de ferramenta, então conhecer os 9 perfis, entender como cada um se comporta, como cada um deles se entrelaçam nesse comportamento, entender como que o seu cliente pensa, isso faz uma diferença gritante. Você, como profissional, pode estar ajudando ele nisso. Tá? Esse lado de entender o processo da venda como anterior, então aquilo que o próprio Pereira já comentou também, só reforçando, a gente não faz um marketing bem qualificado. O agronegócio ele sempre se pauta muito em cima de produto, da venda de forma direta. Vou lá bater campo porque eu sei que o produtor precisa do insumo. Irmão,
Se o produtor precisa, ele pode comprar de você ou de qualquer outro que também tenha o produto. Tá? Vai ter diferença entre produtos? Com certeza vai ter. Aí vai a cargo do cliente tomar a decisão daquilo que ele vai estar utilizando. Não somente pelo ponto de vista técnico, mas também do custo. Ele vai levar isso em consideração e é inegável. Tá? Agora, qual que é o posicionamento que eu estou fazendo antes? Qual que é o contato que eu estou tendo antes? Eu sou relevante dentro da propriedade? Eu estou frequentando a propriedade? Eu estou entrando em contato mais vezes? Eu faço diferença da porteira para dentro e da porteira para fora? Cícero, você não estava comentando comigo aqui? Natan, o cara que faz diferença dentro da minha propriedade é alguém que eu tenho plena confiança, mas ele é um cara que entende do meu operacional, é um cara que controla o meu estoque, é um cara que fala para mim quando eu preciso fazer, quando eu não preciso. Então, assim, cara, eu, de certa forma, eu deixo o meu cliente num estado mais confortável. Né? Não confortável a ponto do cara ficar sossegado, não é isso, né? Mas assim, eu alivio um pouco a pressão em cima das operações que acontecem dentro da propriedade. Então, orientações como essa facilitam, não somente pelo posicionamento do produto, né? Mas é aquela coisa também, né? Tu atende algumas multinacionais que eu também atendo. Você atende Bayer, BASF, Syngenta, né? Por aí vai. É aquela. O comparativo entre produtos ele é inegável, né? Ah, o meu produto é melhor que o outro. O meu produto é melhor que o outro. Eu falo, irmão, tudo bem, ok. Quem que validou isso aí para você? Foi você que validou isso com o seu cliente ou você está pegando só a informação da fundação que veio lá de cima? Que de verdade, vamos ser realistas, tá? Ah, o meu produto é bom, show de bola. Toda empresa paga uma fundação para poder dizer se o produto é bom. Toda empresa paga. Paga uma pesquisa para poder dizer se o produto é validado ou não. Me fala uma coisa, você está indo validar esse produto lá com o teu cliente? Você está botando a mão na massa para poder fazer ele entender? Então, isso faz uma diferença gritante. E isso não é somente conhecimento de portfólio, isso é comportamental. Então, incentivar essa atitude nova dos vendedores é um caminho que você mesmo pode estar fazendo, incentivar ele a conhecer o cliente dele, não somente como cliente, mas como pessoa. Tá? Fala, Potência. Quando você fala em serviço, você disse que serviço hoje tem sido algo diferencial. Você entende que a indústria, as distribuições, estão vendo que o serviço é o diferencial, vai ser a mudança-chave ali, vai ser o que vai se manter no negócio? E porque assim, por que essa pergunta? Alguns movimentos no mercado com essa questão de corte de alguns custos, muitas plataformas de serviço de algumas empresas foram descontinuadas. Da sequência, algumas indústrias pararam com o serviço. Por que você acha que essa tomada de decisão foi feita? Foi por questão de custo ou não estava vendo valor nisso? É que, na minha visão, é as duas coisas. É custo e não ver valor nisso. Tá? Você respondeu a tua pergunta. Tá? Então, assim, leva tempo para que o serviço possa ser valorizado. Né? Então, assim, não é simplesmente a implantação de um processo novo de serviço que vai fazer o grande boom a curto prazo. Né? Então, eu falo que hoje o diferencial está em cima, sim, da capacidade de geração de crédito, da capacidade de caixa das empresas, né? Mas saber alocar esse recurso também e saber como fazer a operação poder rodar. Né? Muitas empresas vão cortar custo nesse lado de serviço, só que se a gente corta custo somente nisso, a gente não vai ver esse efeito agora. Né? Eu vou passar por toda essa turbulência porque o agro funciona assim, é uma safra após a outra. Né? Só que até hoje eu nunca vi um ano normal. E todo mundo fala o quê? Ah, porque esse ano é um ano atípico. Eu nunca vi um ano normal nesse mercado. Tem gente aqui com muito mais experiência que eu, estou vendo um monte de gente aqui, cabelo branco e tudo, muito mais experiente. Eu estou há 15 anos nesse mercado, eu nunca vi um ano normal. Tá? Então, assim, a gente não vê o corte de um serviço, o efeito dele no curto prazo. A gente vê ele no longo. Então, se isso, a pergunta que a gente tem que fazer é assim, se eu começasse a executar serviço e a colocar isso como pauta e talvez cobrar por isso também, né, para poder fazer essa diferença, será que eu estaria no mesmo lugar hoje se eu tivesse começado a entregar serviço há 1 ano atrás? Ou há 2 anos atrás? Ou há 3 anos atrás? É essa a pergunta que eu sempre faço. Vai ter um custo para fazer isso? É lógico, nada vai sair de graça. Né? Só que a gente tem que entender que, por mais que a gente tenha que ter resultado, esse resultado ele não nasce do nada. Né? Quantas safras a gente precisa para o produtor poder ganhar confiança? Né? Para ele ter a confiança em quem está atendendo ele. São N safras. Tem gente que acredita que o resultado vai vir numa safra, na primeira. Meu amigo, às vezes são 2 anos, 3 anos, dependendo da tua realidade. Tá? Você vai para o Rio Grande do Sul, que faz uma safra só de arroz por ano, cara.
Então, pensa lá, o pessoal faz uma safra só de arroz. Cara, até o produtor pegar confiança, são, às vezes, 4 anos, 5 anos de mercado para que você consiga estar consolidando ele, entendeu? Então, eu falo que a insistência no serviço, ela vai fazer diferença, apesar de que o corte do serviço vai dar um fôlego para o cara agora. Só que os efeitos eles vão ser sentidos nas próximas e nas próximas safras. Então, visão minha, repensar um pouco o modelo se faz necessário justamente por isso. A gente acredita fielmente que é só cortando o custo que vai resolver as coisas no final. E não é. Nesse mercado, quanto mais investimento a longo prazo a gente tiver, melhor para que os resultados sejam construídos. Entendeu? Excelente, Natan. Muito obrigado por ter vindo. Tamo junto, De Thiaguinho. longe. Estaremos juntos hoje de novo, né? Show de bola. Provavelmente. Isso. Quero agradecer, sucesso. Você é referência, como eu digo. Obrigado, E Deus abençoe sua jornada, sua muita prosperidade. Conta comigo. Amém. Fechou? Show de bola. Obrigado. Posso fazer um convite para o pessoal? Com certeza. Eu ia Pessoal, te lembrar, a verdade. Só para poder aproveitar a oportunidade aqui, né? Eu até pedi o contato do Vitor depois para isso, mas nos dias 10 e 11 de julho, a gente vai estar realizando um evento em Campinas, tá? Aqui pertinho, tá? O nome do evento é Agro Innovation, então a gente vai estar trazendo grandes nomes do mercado também para estar posicionando vocês a respeito dessa frente de vendas, gestão, crédito, tá? Mas é um evento 100% focado para a distribuição, né? Como é que fala? As indústrias são muito bem-vindas porque vai ter muito canal lá dentro, então talvez canais que você atende, que precisem desse tipo de conhecimento, precisa de ferramenta para poder estar passando por toda essa turbulência, enxergando esses pontos de vista de uma maneira um pouco mais coesa, sem posicionamento político, sem nada, mas de forma direta para a operação no final das contas, é isso que a gente vai estar promovendo lá dentro. Tá? Então, um evento 100% focado, 2 dias, 10 e 11 de julho. Então, vamos estar levando o Dário Schneider, vamos estar levando o Cristiano Correia, vice-presidente global da John Deere. A gente vai estar levando agroinfluenciadores também para estar falando, mas vou estar levando pessoas, o próprio CFO e CEO da Ponto Rural, que é o Gustavo Altaray, vai estar junto com a gente também para poder explicar um pouco mais a operação. Donos de revendas que estão com posicionamento assertivo e conseguindo mais margem para poder estar mostrando como que as operações estão rodando. Explicando para vocês, eu sempre acreditei que, através da minha vivência, né, que dono de revenda não conversa com dono de revenda. Ele se isenta, ele não troca ideia, ele não fala aquilo que está acontecendo com o mercado dele. Se a gente não começar a conversar, a batata vai assar daqui para frente. Tá? Então, se a gente não começar a entender aquilo que está acontecendo de forma correta com as operações, muita gente pode acabar, como é que fala, sendo raliada desse mercado. E não é isso que a gente quer. Tá? Então, a gente está fazendo esse evento 100% focado para a distribuição, justamente para poder ajudar o profissional, o gestor, o dono, o CEO, né, para que ele passe, para que a gente consiga estar entendendo que mudanças serão necessárias para que a gente possa estar passando por essa turbulência. Então, Excelente. fica feito o convite para vocês, tá certo? Excelente, estarei lá também. Show. No evento. Num ano desafiador como esse, esses eventos são importantíssimos. E a comunicação, né? Se faz necessário a gente ver o gap que tem. Bom, Natan, muito obrigado. Obrigado, Thiaguinho. Tamo junto. Sucesso. Valeu, moçada. Tamo junto. Valeu.